Recentemente, pesquisadores do Instituto de Química da USP descobriram que dietas com restrição calórica afetaram de forma negativa as mitocôndrias dos rins. Esse estudo foi realizado em ratos e teve como resultado a observação de grande quantidade de radicais livres dentro dessas células, o que pode favorecer a morte delas. Isso levantou perguntas sobre o quanto uma dieta com déficit calórico, principalmente a longo prazo, pode afetar algumas células do organismo, pois as mitocôndrias do fígado e do coração não foram afetadas. Mitocôndrias e plastos são organelas presentes em células eucariontes e é o assunto da nossa videoaula de hoje. Então vem estudar com a mim. Na aula de hoje, nós vamos nos concentrar em duas organelas membranosas, que são as mitocôndrias e os tipos de plastos. Já vimos, a característica do citoplasma, as estruturas não membranosas do citoplasma e também as organelas membranosas. Ficou faltando, só a mitocôndria e os plastos. Então, vamos lá. Começando pela mitocôndria. A mitocôndria é uma organela membranosa presente na maioria dos eucariontes, inclusive nas plantas, porque tem muitas pessoas que pensam que planta não tem mitocôndria, e sim, ela tem. A quantidade de mitocôndria ela vai variar dentro da célula de acordo com a necessidade daquela célula. Se uma célula que não gasta muita energia, ela vai ter pouca mitocôndria, ou até às vezes só uma mitocôndria dentro do citoplasma. Agora, se for uma célula que gasta bastante energia para funcionar, ela vai ter bastante mitocôndria dentro dela. Então, ali nós temos o exemplo do guepardo, Ele é um animal que corre rápido, bastante, na hora de fazer a sua caça. Então, imagina a quantidade de mitocôndria presente dentro das células musculares desse animal. Está lotado, está cheio de mitocôndria, porque a principal função da mitocôndria é a produção de energia na forma de ATP. Mas o que é ATP? ATP significa trifosfato de adenosina, que é uma molécula energética. A célula transforma, por exemplo, carboidratos e lipídios em ATP, para facilitar o processo de utilização da energia dentro dela. Porque ela poderia fazer o seguinte, pegar o carboidrato, e utilizar ele para fazer energia. Mas todo o carboidrato que entra na célula, lipídios, e também algumas proteínas, elas são quebradas, transformadas em ATP e fica ali disponível para a célula. Quando ela precisar usar, ela vai pegar aquele ATP e utilizar. Por que ela faz isso? Para facilitar o processo. Porque imagine se ela estiver precisando de energia rápido para manter o metabolismo da célula. E ela ainda ter que transformar o carboidrato, ainda ter que transformar o lipídio. Então, se ela já tiver feito isso e armazenado o ATP, ou já transformado para ATP, fica muito mais fácil dela utilizar na hora que ela precisar. E o ATP nada mais é do que o nucleotídeo. Então, o que é um nucleotídeo? Lembra lá da aula de ácidos nucleicos, Então, os ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA, são formados por conjuntos de nucleotídeos. Então, aqui você vê, 3 moléculas de fosfato, por isso, que é trifosfato, porque são 3 moléculas de fosfato unidas a uma molécula aqui, uma molécula de açúcar, que nesse caso aqui é a ribose, que é um açúcar de 5 carbonos, então é uma pentose do tipo ribose, que está ligado a uma base nitrogenada, que nesse caso aqui vai ser a adenina. Então, esse conjunto da base nitrogenada da adenina mais o açúcar de 5 carbonos, que é a ribose, forma a adenosina. E como eu tenho 3 fosfatos ligados a essa adenosina, por isso o nome trifosfato de adenosina, ok? Mas a célula ela pode manobrar a quantidade de fosfatos aqui de acordo com a necessidade.
Exemplo, então a célula está precisando de um ATP para fazer ali a energia para ela usar no metabolismo. Então ela vai usar esse ATP completo, mas ela pode usar apenas um fosfato, né? E esse fosfato aqui ele vai se desmembrar e vai ficar uma molécula então de ADP, que no caso vai ser difosfato de adenosina. Mas ela também pode usar um outro fosfato, né, daqui da molécula e ficar apenas com umzinho só, que no caso vai ser monofosfato de adenosina. E no caso, né, que é o que é usado lá para a fabricação dos ácidos nucleicos. Quando acontece a quebra dessa ligação, porque essa ligação de um fosfato com o outro, ela é altamente energética. Então, quando acontece a quebra dessa ligação aqui, para liberar o fosfato, é liberado energia nesse processo. E é essa energia que a mitocôndria vai pegar para utilizar para fazer, então, né, o processo que ela estiver envolvida. E o nome que a gente usa quando tem, né, essa liberação de energia aqui na molécula é uma reação exergônica, que é justamente a reação que vai liberar energia, porque essa ligação aqui ela é bastante energética e quando ela é quebrada, dissociada, esses elétrons são liberados, então a energia é liberada e isso é uma reação exergônica. Então agora que a gente já sabe, né, onde a gente encontra a mitocôndria, que é nas células, na maioria das células eucariontes. Qual é a função dela? Que é a produção de energia na forma de ATP. Já relembramos o que é o ATP, que é nada mais é do que o nucleotídeo, a molécula energética. Agora a gente vai dar uma olhadinha na estrutura da mitocôndria. A mitocôndria ela é composta por duas membranas. Sim, ela e o cloroplasto são as únicas organelas que possuem duas membranas do tipo lipoproteicas, aquelas que têm, né, lipídios e proteínas inseridas nessa membrana, muito semelhante à membrana plasmática, né, da célula. Então, ela vai ter aqui, ó, essa membrana aqui, que é a membrana externa, e aqui dentro, ó, ela tem uma outra membrana, que é a membrana interna. Essa membrana interna, ela é cheia, ó, de dobrinhas. Essas dobrinhas da membrana interna têm um nome, se chama cristas mitocondriais. E esse espaço no interior, né, dessa membrana interna se chama matriz mitocondrial. E aqui dentro da matriz mitocondrial a gente encontra algumas coisas interessantes para essa organela. Uma delas é o ribossomo. Ela tem sim os seus ribossomos próprios. Qual é a função do ribossomo? A produção de proteína. Então essa é uma organela que ela é independente dos ribossomos da célula. Então ela tem os seus próprios ribossomos. Então os ribossomos vão produzir proteína para compor aqui, ó, essas duas membranas lipoproteicas. Então, ela tem ali, né, essa capacidade de manter a sua membrana com as suas próprias proteínas produzidas pelos seus próprios ribossomos. Nesse espaço interno aqui também chamado, né, de matriz mitocondrial, encontramos uma outra estrutura muito interessante, que é um pedacinho ali, ó, de DNA. Sim, a mitocôndria também possui o seu DNA próprio e é no formato circular, no formato aí igualzinho o DNA das bactérias. Porque existe uma teoria chamada teoria endossimbiótica ou simbiogênese, que fala da origem, né, do surgimento dessa organela. Então, pelo fato da mitocôndria possuir duas membranas, isso indica, né, os pesquisadores aí chegaram a essa conclusão, de que indica que no passado ela possa ter sido uma bactéria primitiva, do tipo aeróbica, que produz, né, que vive em oxigênio, que foi fagocitada por uma outra célula eucarionte do tipo anaeróbica. Só que elas conseguiram ali, por um processo chamado de simbiose, viver super bem uma com a outra.
Então, foi fagocitado, mas não foi destruído. Elas começaram a viver ali em conjunto, no processo, né, que uma beneficia a outra, que nós chamamos de simbiose. A membrana interna, né, no caso essa parte aqui de dentro, corresponderia à bactéria que foi fagocitada. Então, aqui você tem a membrana externa, né, que seria daquela célula eucarionte. Por isso, ela tem duas membranas, né, uma membrana dupla. As mitocôndrias também possuem DNA próprio, no formato circular, igual aqui na figura em cima, olha. Formato circular, igualzinho ao das bactérias. E ela também tem a capacidade de fazer autoduplicação. Então, de acordo com a necessidade da célula, se a célula estiver gastando mais energia do que o normal, essas mitocôndrias conseguem se multiplicar para dar conta daquele gasto energético que está sendo feito pela célula. Então, vão ser produzidas novas mitocôndrias para gerar mais energia, porque a célula está precisando. Então, ela tem essa capacidade também de fazer autoduplicação. Uma outra coisa interessante a respeito das mitocôndrias é que as mitocôndrias de animais sexuados são de origem materna. Sim, então todas as mitocôndrias que você tem aí dentro das suas células vieram da sua mãe. Ué, mas os espermatozoides não têm mitocôndria? Tem. Só que no processo de fecundação, essas mitocôndrias que fazem parte do espermatozoide são destruídas. Então, aqui eu coloquei uma foto do espermatozoide para a gente lembrar que ele é composto por cabeça, tem essa peça intermediária aqui que compõe a cauda. As mitocôndrias do espermatozoide ficam presentes aonde? Nessa peça intermediária aqui, ó, que fica na cauda. E quando o espermatozoide ele penetra o óvulo para fazer aí a fecundação, né? O que vai entrar nessa célula, né, o gameta feminino? Apenas, ó, a cabeça do espermatozoide. A cauda, ela fica do lado de fora e é destruída. Então, as mitocôndrias que estavam aqui serão destruídas nesse processo. Então, somente a cabeça do espermatozoide é que vai penetrar ali nesse gameta feminino. Então, aqui no gameta feminino, no citoplasma, tem ali as mitocôndrias, né, dessa célula. E somente elas é que vão permanecer no processo aí, né, de desenvolvimento embrionário. Por isso que dos animais sexuados, todas as mitocôndrias são de origem materna. Mas alguns organismos não possuem mitocôndria. Lembra que eu falei no início ali, né, a mitocôndria está presente na maioria dos seres eucariontes, mas existe uma minoria que não tem mitocôndria. No lugar, né, dessa mitocôndria vai ter uma organela muito semelhante. No caso aqui dos protozoários que vivem ali no estômago dos ruminantes, por exemplo, e também um protozoário chamado Trichomonas vaginalis, que é esse que está aqui na figura aqui em cima. Eles, por exemplo, não possuem mitocôndria. No lugar da mitocôndria, eles vão ter ali uma organela semelhante, que é o hidrogenossomo. O hidrogenossomo está presente em alguns protozoários e também em alguns fungos. São produtores de ATP, igualzinho à mitocôndria, né, com reações químicas também bem parecidas com o que ocorre nas mitocôndrias. Também possui o seu DNA próprio e também tem a capacidade de fazer autoduplicação. Então, é uma organela muito semelhante presente nesses organismos, como alguns protozoários e também alguns fungos. Mas também existem alguns organismos que, além de não ter a mitocôndria, também não tem o hidrogenossomo. Então, o que ele vai ter no lugar? Uma outra organela chamada mitossomo. O mitossomo já é um pouquinho mais diferente, né, nesse processo aí. Ele não tem DNA próprio, ele não produz ATP. Mas então como é que ele vai gerar energia para a célula? Então ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar na fabricação de matéria-prima para que depois, com outras reações químicas, aconteça a produção dessa energia. Então ele utiliza muito
o ferro e o enxofre para fazer esse processo. Então, são matérias-primas que serão utilizadas para a fabricação de energia dentro da célula. E quais são os organismos que possuem, então, os mitossomos? Alguns protozoários, como, por exemplo, a ameba. Aí aqui tem a foto da ameba, para quem nunca viu uma. E também um outro protozoário chamado giardia. Aí aqui tem a foto, né, vista no microscópio da giardia. Então, esses não têm mitocôndrias. No lugar, eles vão ter quem? Os mitossomos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra organela membranosa, que são os plastos. Os plastos são encontrados nas algas e nas plantas. Existem vários tipos de plastos, que são classificados de acordo com o tipo de pigmento que tem dentro deles, ou com a presença desse pigmento, ou com a ausência do pigmento. E o que é pigmento? São moléculas que vão absorver a luz. Então, dependendo de se ele tem ou não pigmento e qual tipo de pigmento, ele vai receber uma classificação, um nome. Então, todos os plastos tiveram origem a uma célula, né, que nós chamamos de proplastídeo, porque os plastos também podem ser conhecidos como plastídeos. Dali, essa célula vai sofrer maturação e vai dar origem aí, né, a essas estruturas, que são esses tipos de plastos. Então, nós temos ali o cromoplasto. O cromoplasto, dentro dele, tem um pigmento que é de cor vermelha e também alaranjado, amarelado. Então, você encontra o cromoplasto aonde? Né? Em vegetais que têm essas colorações, como, por exemplo, a abóbora, né? Que é laranja, tem ali também a cenoura, tem ali a beterraba, que tem a cor vermelha, né? Então, ele pode ser tanto de cor vermelha, laranja ou amarelado. Também pode dar pigmento a flores. Então, flores que são dessas cores, graças à presença do cromoplasto. Um outro tipo de plasto, e o mais conhecido e o mais abundante aí na natureza, é o cloroplasto. O cloroplasto vai ter um outro tipo de pigmento dentro dele, que é a clorofila, que dá a coloração verde. Então, você vê aí a maioria das plantas, né, tem a folhagem verde, devido à presença do cloroplasto. E tem um outro tipo de plasto, que é o leucoplasto. Leuco, né, ele é vamos dizer assim, não tem cor, é incolor. Então, ele não vai ter pigmento de coloração. Mas dentro dele vai ter algumas outras substâncias que a planta vai aproveitar para acumular, para fazer reserva. Como, por exemplo, um tipo de leucoplasto que armazena amido. Nós temos ali o amiloplasto. Um outro tipo, né, de leucoplasto que vai armazenar agora lipídio. Nós temos o helioplasto. E um outro tipo de leucoplasto que vai armazenar proteína, nós temos ali o proteinoplasto. E assim vai. Então, cada um vai armazenar um tipo de substância diferente. Um exemplo aí que tem bastante amido armazenado. Nós temos ali algumas raízes do tipo, né, tuberosas, como a batata doce, por exemplo, a própria também a cenoura, que também é uma raiz, né? Então, além dela ter ali o amiloplasto, que vai armazenar o amido, também essas que são, né, coloridas vão ter também a presença do cromoplasto, como, por exemplo, a beterraba. A beterraba, ela tem amido, mas também tem ali a presença do pigmento que dá a cor vermelha. Então, ela vai ter tanto o cromoplasto como o amiloplasto presentes ali. Mas também tem alguns caules que são bastante ricos em amido, como, por exemplo, a batata inglesa. Então, você vê ali, quando você está comendo a batata, você está comendo amido praticamente puro, bastante amido, devido à presença de bastante também ali amiloplastos, ok? Então, esses são os plastídeos mais, né, comuns aí. Mas o campeão que cai em prova é o cloroplasto, devido à sua função também de fazer um evento importantíssimo para todos os seres vivos, que é a fotossíntese.
Então, a partir de agora, a gente vai ver um pouquinho com mais de detalhes sobre essa organela. Então, aqui, os cloroplastos, eles ficam presentes principalmente nas folhas, né, das plantas. Por isso que as folhas são verdinhas, né, a grande maioria delas. Aqui, pegando, né, um pedacinho da folha e ampliando, você vê ali os tecidos vegetais. E aonde você encontra ali justamente, né, essa organela que é o cloroplasto. O cloroplasto, né, ele também tem duas membranas, então ele se assemelha um pouquinho com a mitocôndria, né, a presença ali de duas membranas. A membrana interna, que é essa daqui, e a membrana externa, que está logo aqui ao redor. Dentro do cloroplasto tem algumas estruturas interessantes, como a presença aqui dos tilacoides. Os tilacoides parecem esses disquinhos aqui, ó, um em cima do outro. Então, esses são os tilacoides. E é no tilacoide que vai acontecer o quê? A absorção de energia luminosa, porque é aqui que a clorofila fica. Então, ela vai absorver toda a energia luminosa que ela puder, para depois transformar essa energia luminosa em energia química, que é quando vai surgir aí o carboidrato, que vai dar alimento e energia para a célula. Esse espaço que fica dentro do tilacoide se chama lúmen. O espaço entre os tilacoides, nós temos ali o estroma, que também ele é composto por um líquido semifluido. E o que liga um tilacoide no outro se chama lamela. Aí aqui eu tenho uma imagem um pouquinho maior para mostrar, né, melhor o cloroplasto. Então aqui de novo, ó, a membrana externa, a membrana interna. Cada disquinho desse daqui se chama tilacoide. A união entre os tilacoides se chama lamela. Aí esse espaço aqui entre, né, os tilacoides, que ele é líquido, né, então é um semifluido, se chama estroma, e é justamente aonde acontece a segunda fase da fotossíntese. A primeira fase da fotossíntese acontece na membrana dos tilacoides, e a segunda fase acontece no estroma. Mas uma outra coisa interessante aqui também. Quando você tem um tilacoide e um disquinho daquele, se chama tilacoide. O conjunto de tilacoide, que é essa pilha que você vê aqui, ó, se chama grânum. E o conjunto de vários grânulos se chama grana. Aqui no estroma você encontra também uma coisa também parecida com o que você encontrou lá na mitocôndria. Então, o cloroplasto, assim como a mitocôndria, também tem o seu ribossomo próprio. Olha os ribossomos aqui. E também tem o seu DNA próprio, também no formato circular. Então, a teoria endossimbiótica também se aplica para essa organela. Então, num passado, né, bem distante, o cloroplasto também era uma bactéria que foi fagocitado por uma célula eucarionte, que ficaram muito bem as duas juntas, vivendo em simbiose, e vive assim até hoje, é o que deu origem aí ao cloroplasto. E quais são as evidências que a gente tem nesse sentido? As mesmas evidências que a gente tinha lá na mitocôndria, a presença de duas membranas lipoproteicas, a presença do ribossomo próprio e a presença do DNA no formato circular, igualzinho, muito semelhante ao das bactérias. Então, essa teoria também se aplica para o cloroplasto. Tem alguns organismos, como por exemplo um tipo de alga, que é a euglena, ela tem o cloroplasto com 3 membranas. E existem algumas outras algas, né, que também têm cloroplasto com 4 membranas. Aí nós temos a teoria endossimbiótica secundária. Então, você também pode encontrar 3 ou 4 membranas presentes nesse tipo de cloroplasto desses organismos, que são algumas algas, como no caso a euglena, né, que tem ali o cloroplasto dela com 3 membranas. Então, são algumas particularidades que a gente pode encontrar aí. E nesse caso, como é que aconteceu? Então, tinha a bactéria
que foi, né, fagocitada, englobada por uma célula eucarionte, que teve uma outra célula que englobou de novo. Então, ficou ali 3, né, membranas. E no caso daquela que tem 4, uma outra veio e englobou também. Então, foi, tipo assim, literalmente uma engolindo a outra, né? E ficaram ali super bem, vivendo em simbiose e, né, deu origem a esse cloroplasto com 3 ou 4 membranas. Né? Então, é uma teoria que tem aí a respeito do surgimento do cloroplasto e, no caso também, né, muito semelhante com a da mitocôndria. Como eu falei, dentro do cloroplasto existe um pigmento chamado clorofila, que tem a pigmentação, né, da cor verde e é o que é responsável por absorver a energia luminosa. Então, fazendo parte ali da clorofila, nós temos uma molécula de magnésio que vai auxiliar no processo aí, né, de absorção dessa energia luminosa. Existem vários tipos de clorofila. A clorofila A é a mais importante e é ela que vai fazer justamente a transformação dessa energia. Mas existe a clorofila B, por exemplo, que é uma clorofila do tipo secundária. Ela também vai absorver energia luminosa, mas ela não vai fazer a transformação. Ela vai capturar a energia e vai dar de bandeja, vamos dizer assim, para a clorofila A, para que ela consiga, então, fazer essa transformação. O cromoplasto, por exemplo, que é aquele que tem a pigmentação vermelha, também consegue absorver energia luminosa, só que ele também não vai conseguir transformar essa energia. Então, ele também vai capturar essa energia e vai passar para a clorofila A. Então, somente a clorofila A é que vai conseguir fazer essa transformação. E as outras clorofilas presentes e os outros pigmentos, como no caso o cromoplasto, que tem ali o carotenoide, vai absorver a energia e passar para a clorofila A para que ela possa fazer então todo o trabalho de transformação, né, que vai acontecer aí dentro do cloroplasto, que é a transformação da energia luminosa em energia química. Então, agora chegamos aí ao exercício, onde a gente vai, né, exercitar o nosso cérebro. Assinale a alternativa correta a respeito da organela representada abaixo. Qual organela? A foto está aqui, né? É a mitocôndria. A mitocôndria, ela é exclusiva de células animais? Não, né? A gente viu que células vegetais também possuem mitocôndria, então não é exclusividade dos animais. A mitocôndria, ela é responsável pelos processos que sintetizam carboidratos? Então, ela fabrica carboidrato? Não, ela não vai fabricar o carboidrato. Ela vai pegar o carboidrato, quebrar ele em moléculas menores para que possa ser transformado em ATP. Aí sim ela vai conseguir utilizar. Mas ela não vai sintetizar o carboidrato. Quem faz isso é uma outra organela, né? Lembra qual é? Aparelho de Golgi. A mitocôndria, né, está presente em todas as células que apresentam, todas elas apresentam a mesma quantidade dessa organela? Não, a gente também viu ali o exemplo do guepardo, né? As células musculares do guepardo vai estar lotada, cheia de mitocôndria, por quê? Como ele corre bastante para ir atrás da sua caça, então qual o processo ali, né, que ele vai precisar? De muito gasto energético para realizar a contração e o relaxamento dos músculos para que ele possa correr. Então, nesse caso aí, você vai encontrar muita mitocôndria. Mas uma célula que quase não gasta energia, você não vai encontrar tanta mitocôndria assim. Então, não tem a mesma quantidade de mitocôndria em todas as células. Tem células que vão ter um pouquinho menos, tem células que vão ter um pouquinho mais, de acordo com a necessidade, né, metabólica dessa célula. Então, a C também está errada. A letra D apresenta duas membranas, sim, né? Você tem a membrana externa e a membrana interna. E ribossomos próprios? Sim, né? Também há o ribossomo aqui. Então, essa aí é a resposta, né? A letra D. E a letra E? Seu funcionamento independe da presença de oxigênio? Não. Para que a mitocôndria consiga fazer a respiração celular,
que ela consiga transformar carboidrato, né, quebrar o carboidrato para formar ATP, é necessária a presença do oxigênio. Caso contrário, caso não tenha o oxigênio, vai acontecer um outro processo químico que é chamado de fermentação. Mas para que a mitocôndria consiga trabalhar, é na presença do oxigênio. Por isso que a letra E está errada, tá? Então, a resposta dessa questão é a letra D, apresenta duas membranas e ribossomos próprios, ok? Então, com isso, a gente encerrou aí o assunto, né, de organelas e estruturas do citoplasma. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Deixe aí, por favor, o seu like, deixe um comentário se surgiu alguma dúvida. E posso também me seguir nas redes sociais, como, por exemplo, no Instagram, que é o mesmo nome aqui do canal, Professora Michele Arruda. Um grande abraço, beijo, tchau, tchau.